Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV. Hoje eu tenho aqui a honra de receber Tenente Coronel Marcelo Rezende, que é o responsável por todo o batalhão 23º aqui da nossa região e também das regiões que são paralelas às nossas aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer gigante te receber no Podcast TV. Vamos nessa então, hein? Lucas Serão na voz aqui na Prefácio Studios. A gente tem aqui 3 blocos, o primeiro deles é um pouco mais pessoal, depois a gente vai falar sobre carreira, sobre, obviamente, você dentro da polícia, e depois a gente vai trazer um pouco mais para inspiração, beleza? Preparado? Vamos nessa? Posso fazer perguntas difíceis aqui? Não, pode fazer. Então tá combinado então. Vamos lá, eu quero saber de você, Marcelo, o que te inspirou a seguir na carreira militar? Lucas, eu era da Marinha antes de vir para a polícia, né? Então venho de uma família onde o meu avô foi combatente na Segunda Guerra Mundial, meu pai foi do colégio da Escola Naval, tinha um primo que era da SPSEC, que estudou no colégio militar, SPSEC, SEAMAN. Então, dentro da minha família mais direto do meu pai, do meu avô, vamos dizer que eu sou a segunda geração, né? Dentro de uma carreira militar, né? Mas que seguiu a carreira até os últimos postos, só eu e meu primo, que é do lado da família da minha mãe, né? Meu primo hoje já está na reserva e eu caminhando para ir para a reserva também. Muito bom, maravilha. Apesar de ter a família inteira, de ser praticamente a terceira geração, a primeira a chegar no ciclo total aí do militarismo, eu queria entender se teve algum momento que foi marcante e fez que você entendesse que essa era a sua vocação. Se teve alguma razão acadêmica ou pessoal? Não, nunca teve questão acadêmica, nem ou por influência de outros, não. Eu fui criado para ter o livre-arbítrio, decidir o que eu queria fazer. Na verdade, eu estava na Escola de Oficiais da Marinha e eu sempre fui ligado ao esporte. Sempre fui ligado ao esporte, sempre gostei de esporte. Estava na Marinha, velejava todo final de semana, era da equipe de atismo. Mas eu queria fazer... na época que, jovem, a educação física era tido como um curso para quem não queria trabalhar. Essa era a verdade que falavam no passado, que a educação física ela não era valorizada, né? Mas eu queria fazer educação física. E aí foi quando eu descobri que a Polícia Militar São Paulo tinha uma faculdade de educação física, né? Altamente conceituada. E aí eu falei, bom, então eu vou para a polícia, porque eu nunca pensei em ser policial militar. Mas eu vim para a Polícia Militar porque eu queria fazer educação física, né? Então, quando eu vim para cá, eu terminei a academia, tão logo eu terminei a academia, eu me inscrevi no concurso para escola de educação física, passei e fiz o curso de educação física, né? Foi o primeiro curso que eu fiz depois de formado. Legal, muito bom. E você não é de São Paulo, né? De onde você é? Não, eu sou carioca. Muito né? bom. Para a tristeza de muita gente de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, né? E sofri muito com isso, tá? Quando eu cheguei na academia e éramos 5 só do Rio de Janeiro, e muitas vezes me perguntavam, né? E vou falar para vocês o que eu respondia. Carioca, o que você veio fazer aqui em São Paulo? E o paulista ele tem um pavio curto quando ele recebe uma resposta que não gosta, né? Fica nervoso, não gosta. Então a resposta sai de imediato, né? O carioca tem um dom de improviso. Respostas rápidas. Rápida, né? Então eu falava, carioca, o que você veio fazer em São Paulo? Tá perdido aqui? Eu falei, não tô perdido não. Vim ganhar o dinheiro que sua família paga o imposto pro Estado e pagar o meu salário para eu gastar no Rio de Janeiro. Então, imagina, né? Se não recebi um monte de trote depois da pergunta. Gerava uma revolta. Fazia parte do jogo, né? Sim. Assim, se ficar calado, continua a brincadeira. E se responde, tem retaliação. Então, a gente respondia e acabou. Mas, dentre as brincadeiras e respostas e tudo,
fiz grandes amigos, né? Pela característica de responder e tudo, sempre davam risada e falava, vai lá, cutuca ele. Aí e já davam risada antes, porque eu falava assim, já vai tomar uma resposta atravessada, Já sabe que é né? toma lá e dá cá, né? Mas muitos amigos, né? Meus filhos nasceram em São Paulo, e é muito engraçado que perguntam para ele, vocês são paulistas? Ele fala, não, eu sou carioca. Veio de família, né? O Não, e negócio o menor tem 10 anos, e ele falando... parece um carioca, mas Ele fala nasceu aqui. carioquês? Não, ele não fala como nós cariocas falamos, usando o X, né? Sim. Mas ele tem a maneira de falar do Rio de Janeiro. A Então, tipo assim, malemolência, o jeito gingado. o palavrão faz parte do vocabulário dele, né? Então, hoje em dia, a gente vê muita hipocrisia com relação ao palavrão, mas o palavrão, ele é uma figura de linguagem da língua portuguesa. Uma forma de se expressar, né? Muitas vezes. E as pessoas, às vezes, querem falar que você fala muito palavrão, você é mal educado. E a pessoa não consegue falar o português correto, né? O linguajar culto da Então, norma já assim, não fala. para a pessoa é uma agressão você falar um palavrão. Mas você copiar o jeito, eu não vou usar nem malandro, tá? Malandro é um jeito carioca de ser. Sim. Mas você copiar palavras e jeito de falar do crime e da vagabundagem, mano, pai, mano, tá me entendendo? Então, assim, você copiar a gíria que mata a língua portuguesa, tá tudo bem. Mas se a pessoa fala um palavrão que faz parte da língua portuguesa, tá errado. Não, mas você fala muito palavrão. É uma expressão de linguagem. Eu posso falar um palavrão e ele ter 3 sentidos. Sim. A mesma palavra para momentos diferentes. Uma explosão minha emocional, seja de dor ou de alegria. Uma fala que eu encaixei o palavrão dando significado a outra, ou ofensivo. Então todo mundo se ofende. E o carioca, ele tem o dom de falar uma frase com 10 palavrões. E a gente se entende. A gente sabe quando estão agredindo, quando está falando alguma coisa e quando está brincando. A mesma palavra, o mesmo palavreado, com tom de voz diferente, vai significar outras coisas. Olha, um dos idiomas mais difíceis de se aprender, que é o chinês, cada vogal do chinês tem um tom diferente. E você usando essa entonação diferente, a palavra muda de significado. Então, se você falar o palavrão com entonação diferente, ele tem outro significado. Pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Sim, é igual religião. Tem gente que anda com o livro da religião dele embaixo do braço, na mão, tudo. A hora que ele soltar o livro, ele faz mal para os outros, fala mal da vida dos outros. Não adianta você falar e não agir da forma que você fala, né? Esse é o Então, cara falso assim, profeta. Tem aquelas brincadeiras, né? Fala, aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você. E tem um filme muito sábio, esse filme, todo mundo devia assistir, A Cabana. Legal. Né? Que ele mostra justamente o que ficam julgando as pessoas. Então, tudo aquilo que você faz, julga, que você tem remorso, que você quer mal a pessoa, e independente de religião, de pensamento, quando se fala em qualquer livro sagrado que tem, fala que uma palavra tem muito poder, né? Sim. E as pessoas não sabem o poder que tem a palavra deles. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E muitas vezes, quando você julga ou culpabiliza alguém por algo, aquilo diz mais sobre você que está falando sobre o outro do que, de fato, sobre a atitude do outro, né? Olha, eu vou falar para você que se eu traçar um paralelo comigo, quando eu falo para alguém sobre um erro que ela está cometendo, que ela cometeu, e explicando para ela o que ela não vai fazer,
Muitas vezes eu já passei por isso. Eu já errei. Eu já fiz aquilo e sei a consequência. Mas eu passo a consequência que foi comigo. E aí eu não julgo, eu falo assim, olha, eu fiz isso. Não aconteceu isso porque era outra época. Sim. Não faça isso. Nunca é vazio, né? Não faça porque não faça. Não faça por isso, isso. Então, é aquela história. Meu avô, que foi para a Segunda Guerra, ele falava, meu neto, você vai mandar o seu soldado limpar o chão. Seu soldado desentupir uma privada. Ou seu soldado fazer a comida. Ele falou, mas se antes ele vê que você sabe limpar o chão, que você limpa o chão, que você desentope a privada e que você faz comida, você tem a certeza que ele vai pensar 10 vezes antes de não fazer aquilo que você pediu. Uau, então a dedicação dele vai muitas vezes vir do exemplo, de saber que o cara que tá mandando sabe fazer tão bem quanto ele. Dentro do militarismo, e isso é ensinado, muitas vezes você comandar pelo exemplo. E isso vem dos líderes, comandar pelos exemplos. Sim. Você pode dar um exemplo ruim, pode dar um exemplo bom, mas o seu exemplo ruim você pode falar, não faça isso, eu errei, olha que eu estou sofrendo. Sim. Né? Então, assim, você comandar pelo exemplo é difícil, é difícil. Porque você tem que pegar o seu ego e botar embaixo da bota. Absolutamente. Então, não vou falar que é arte, mas muita gente gosta de falar, né? A arte de comandar não é a arte de comandar. Quem comanda tem que saber pegar o ego e jogar para debaixo do tapete, da bota, guardar o ego. Muito bom. O ego ele é usado na hora certa. Né? E é importante. Não é tanto, mas dependendo do momento, você tira o seu ego e coloca. Aí você vai conseguir parar aquilo. Mas tenha certeza que na hora que você usar o seu ego, a resposta negativa a você usar isso é prepotente, arrogante. Só faz por quê, né? Tem aquelas aspas. Fez isso para se mostrar. Mas a pessoa que está falando isso, ela não viu o que ela estava fazendo. Né? Assim como muitas vezes, e eu falo isso abertamente, um policial meu pode levantar a mão, eu tenho uma ideia. Eu falei, por não, me fala a sua ideia. Aí ele fala a ideia, eu viro para ele e falei, olha, excelente ideia, mas eu não vou poder aplicar. Por quê? Porque a ideia é sua, eu quero que você vá para a academia, você se forme, e quando você estiver na minha posição, você aplica a sua ideia. Mas por quê? Porque se eu aplicar a sua ideia, se der algo errado, A culpa vai ser sua e não de quem teve a ideia. Eu falo para eles, é o meu CPF que vai responder, não o seu. Uhum. E se eu falar que, mas o soldado me deu a ideia, você vai falar, não, eu não dei ideia nenhuma. Eu só comentei. Eu não falei para ele fazer, eu só falei. Eu falei, então o que você está sugerindo? Faz uma proposta no papel, assina. Encaminha. Eu vou analisar. Eu põe em prática. Quando me responderem, por que você pôs em prática? Primeiro momento essa ideia Formalmente veio dessa cabeça aqui. Veio dessa pessoa aqui, eu dei atenção, tal, valorizei. Era boa, mas não funcionou. Dá para atribuir. As pessoas confundem muito o exprimir ego com exercer autoridade, né? Exatamente. E apesar de haver uma linha tênue para quem tá debaixo dessa autoridade, porque parece que dá para confundir, para quem tá acima e tem que exercer autoridade, é óbvio que não é ego. É porque você tem o encargo de ser líder e tem que muitas vezes você falar para ele, vai para academia, se forma, quando estiver na minha posição faz. Você não está menosprezando. Você tá fazendo o melhor por ele. Dentro da, vamos dizer assim, da psicologia, eles falam que você pode fazer um incentivo positivo para a pessoa, mas também você pode, através de um incentivo negativo, você desencadear o brio da pessoa, ela,
eu vou conseguir, vou fazer, eu vou chegar lá e vou provar que isso aí funciona. Foi desafiado a, né? Exatamente. As pessoas aprendem pelo amor ou pela dor, Então, muitas vezes. muitas vezes hoje tá muito difícil, inclusive com as crianças, em você atingir o brilho das crianças para elas se sentirem desafiadas e sobrepor algo. Elas ficam muito confortáveis hoje. Então, você atingir o brilho de uma criança, eu falo isso porque eu tenho 2 filhos. Sim. E é difícil eu conseguir atingir o brilho deles. Costumo dizer que os pais, hoje em dia, parece que eles buscam a aprovação dos filhos. E não só isso. Na minha época de criação, na forja de um grande homem, era basicamente o seguinte: meus pais não estavam preocupados comigo amá-los, comigo dar carinho, eles estavam preocupados comigo ter respeito. Eu tinha que andar na linha e fazer a coisa certa. Hoje em dia, o pai quer a aprovação do filho para poder punir, muitas vezes. Lucas, eu não... Eu posso conhecer muitos países, muitas culturas, estudar muito. Mas eu, com meus filhos, eu sou exatamente o espelho do que meu pai foi comigo. Né? Então, um vai fazer 21, um tem 10. E não há remédio melhor para eles entenderem do que a boa e velha havaiana. Entendeu? O pessoal confunde muito em você corrigir os filhos com uma chinelada, 2 chineladas, e você espancar a criança. Sim, A diferença bem diferente. Muito grande. Né? E falo isso abertamente porque meus filhos falam. Se perguntar para eles, eles vão falar. O mais velho, uma vez me respondeu. Ele me respondeu e levou um tapa no ombro. Só balançou. Eu falei, não responda seu pai, nem sua mãe, nem seus avós. Ele respondeu a segunda, aí da segunda vez ele foi parar no chão. Mas foi parar no chão porque perdeu o equilíbrio e foi pro chão. Sim. Eu olhei para ele e falei, bom, você fez 1, 2, você vai querer... A terceira você não vai levantar. Nunca mais Não me precisou. respondeu. Não. O menor, ele foi querer me responder, o maior falou, não responde, papai. Aí o menor respondeu. O maior falou pro menor, já ensinando. Não responde, papai. Legal. Mas não falou o que aconteceria. Uhum. Aí o menor respondeu. Puf! Na mesma coisa, no ombro. O olho encheu de lágrima. Nunca mais respondeu. Com ele bastou a primeira, até Porque pelo o mais alerta do velho irmão. chamou e falou assim, a próxima você Vai dar no muito chão. ruim. Então, assim... E eles falam na escola. Pronto, meu pai cata havaiana. Enquanto ele tá falando comigo, tá bom. O meu filho mais novo, eu falei para ele. Estudar, se comporta na escola, tal, não sei o quê. Chegou um momento, e eu prometendo a ele, eu vou quebrar seu celular, vou quebrar seu celular, vou quebrar seu celular. Aí um dia que eu não avisei, eu chamei ele, entreguei o celular para ele, partido em 2. Ficou 1 ano sem celular. No aniversário dele, ele tanto queria um tablet, eu dei um tablet de presente para ele sem avisar. E aí eu falo para ele, vai estudar, não sei o quê, tal, 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 tal. Se você não fizer o que eu pedi para você, o que vai acontecer? Você vai quebrar meu tablet em 2. Já entendeu? Já. Eu falo, nossa, mas... Por que essa violência com o menino? Ele falou, não, foi meu pai que comprou, ele toma de mim e eu quebro. Sim. Mas eu não cumpri a regra que ele falou. E ele consegue aprender com isso, né? Então, assim, meus filhos têm tudo. Escola, roupa, vai passear, vai brincar, tem tudo. Mas também tem A disciplina. o modo antigo, não tem jeito. Como quem diz, não tem margem para ser vagabundo. Não. Vão ser bons homens, vão ser bons... Os dois Assim, são 2 moleques, né? 2 moleques. Eu não tenho queixa deles na escola por falta de educação, não tem nada. O pequeno ainda solta uns palavrão, aí vem, ele falou palavrão, não sei o quê. Aí eu falo para ele, menos, segura, né? Mas assim, não tenho queixa deles. Eu tenho elogio deles de serem educados, que gostam de cuidar das pessoas, vê um idoso, quer ajudar o idoso. Às vezes vê uma pessoa na rua, eles falam, pai, não tem um dinheirinho para me dar para ele, uma comida? Então, assim, O estímulo da molecada já é do bem. como eu vou falar que... Como alguém pode falar que o sistema interno da minha casa de educação
tá errado. Não, você vê o resultado. Se os meninos são educados, não desrespeitam ninguém, só que eles são criados no sistema antigo, não sofrem bullying, né? O pequeno não sofre bullying. Vamos fazer bullying com ele. Aí esse é o videogame, é fatality. Acabou o bullying, né? Ah, mas você ensina isso a ele? Não, É uma reação Ele pela forma que ele resolve. enxerga. ele resolve. Ah, não pode chamar o professor? Pode, mas insiste. Hoje a gente sabe que muitas vezes nesse bullying, o chamar o professor amplia o bullying, né? Lucas, eu tive vários apelidos na escola quando eu era pequeno. Na rua, no meu bairro, na escola. Qual o problema? Eu era, Não é isso que te fez menos homem, eu né? era uma criança até 8 anos que só estudava, via desenho animado e ficava sentado comendo biscoito, vendo desenho. Todos os desenhos do mundo eu conheço, sei até hoje. Só estudava, via desenho e ficava dentro de casa. A partir dos 9 anos de idade, fui aprender a lutar. Porque eu fui morar numa casa, ia pra rua e apanhava na rua. Eu falei, não quero mais apanhar, fui aprender a lutar. Acho que eu voltava e ficava, pai, me Choramingando. bateram, pai, me bateram, pai, me bateram. Não. Pai, eu quero aprender a lutar porque eu não quero apanhar mais. Fui aprender a lutar, nunca mais briguei na rua. Mas também nunca mais quiseram bater em mim. Sim. Então, é muito complicado. O posicionamento da autodefesa, só da forma de exercer a sua postura, muitas vezes, já coíbe a pessoa de tentar contra você. Quando você né? sabe se defender, os seus olhos já transmitem às pessoas. Essa falam assim, confiança. fica aí. Deixa quieto. Né? Deixa quieto. E fazendo um paralelo, né, com que hoje a questão da violência, né, e as pessoas começaram a reagir mais, né? Só que a nossa sociedade, ela perdeu aquele instinto antigo de autodefesa. Sim. Então ela está agindo no instinto emocional de reação. Uhum. E esse instinto emocional de reação, infelizmente, está ocorrendo fatalidade. Né? Que Porque, atitude absurda por reação de algo que não tinha aquela medida, né? vamos traçar uma coisa assim do mundo animal. Se você domesticar o leão não vai saber mais caçar. Sim. Se você domesticar um macaco, ele não vai saber mais caçar e se defender. Quando você domestica um cachorro, Não tem mais o você instinto adestra natural dele. ele perdeu o instinto dele. Né? Só existe um animal no planeta que você nunca viu ele num parque, saltando numa bola d'água, ou num circo. Qual? É o lobo. Ele é indomável. Não é que ele é indomável, ele não é domesticável. Mas ele vive em sociedade. Sim. Onde os filhos cuidam dos pais quando envelhecem, onde o lobo, quando ele tem o casal dele, o companheiro dele, se um morre, ele não tem outro. É extremamente fiel, né? Característica. O lobo, ele não cobiça a mãe, não cobiça a irmã. Então, o lobo é a sociedade, vamos dizer, perfeita no sentido do respeito. Sim. Não vou falar perfeita, porque hoje a nossa sociedade tem vários ramos, então falo isso na questão do respeito. Sim. É a sociedade perfeita na questão de respeito e auxílio mútuo. Então o lobo, ele fala, ele é indomável, não que ele é indomável, mas ele só anda em sociedade. Na Ele matilha não anda dele, sozinho. Né? E tem uma característica que, pelo menos eu já notei na literatura, que em relativo ao matilha de lobos, que eles peregrinam muitas vezes durante as estações do ano e que sempre quem dita a velocidade de toda a matilha é o mais velho. Então, o mais velho vai na frente. É o mais forte. O mais forte vai atrás, não é? Para proteger? Não. Ao contrário? O mais velho, ele vai sempre protegido. Ele vai sempre escoltado, mas ele que dita a velocidade Se ele da vai, matilha. nunca deixa ninguém para trás. O lobo não deixa o outro lobo para trás. Não deixa.
Então, essa lealdade é uma característica muito forte. Então, talvez se fosse mais interessante a gente tentar espelhar dessa forma, ou no sentido do respeito. Uma claro. questão do respeito, né? É uma sociedade que o respeito fala mais alto. Inclusive, quando eles brigam para ser o líder, o que ganha poderia matar o outro, mas não mata. Faz ele integrar o grupo. Mas perdeu. Sim. E não tem traição, não tem Uma revanche. retaliação e tal. Não. Entendeu? Uau. Sensacional. Muito bom. Verdadeiras aulas aqui. Nada. Em relativo, ainda falando um pouco de vida pessoal, a profissão de policial, eu sei que ela é cheia de desafios. E como que essa rotina moldou o Marcelo fora da farda dele? Em relativo, além da forma de tratar os filhos, que eu já entendi que existe um pouco do militarismo e funciona. Na verdade, Lucas, é assim, eu pratico artes marciais desde os 9 anos de idade. Né? Hoje com 54, então é um tempinho, né? Uma história de 45 vida. anos, né? Então, tanto o tratamento para com meus filhos, como para dentro da vida militar, é igual. É igual. Eu não trato o meu soldado diferente do que eu trato meu filho. Existe uma familiaridade dessa forma. Se o soldado errar, eu vou punir ele. Se ele acertar, eu vou elogiar ele. Eu não... Não existe a marra de não posso elogiar o profissional. Não. Assim, ele vai acertar de manhã, eu vou elogiar ele. Ele vai errar tarde, eu vou bater nele. Eu vou punir ele. Entendi. Legal. No mesmo dia. Na mesma ação dele, vamos dizer assim, ele prendeu um criminoso. Tá tudo certo, mas ele cometeu um erro administrativo. Eu vou elogiar ele pela prisão e vou punir ele pelo erro. Tem que ter um olhar muito crítico, né? Eu não deixo, eu não vou falar que eu não tenho moeda de troca. O certo sobrepõe o errado. Ou porque ele errou, eu sobreponho o certo. Não, eu vou elogiar ele para isso e vou punir ele por causa disso. Cada qual com o seu resultado possível. Então, vamos dizer assim, no início, lógico, falam, esse oficial é louco, esse oficial não sei o quê. Depois que entendem, falam assim, pô, ele não tem duas caras. É sim, não. Se eu errar, ele vai me punir. Se eu acertar, ele vai me elogiar. Fica mais simples até trabalhar assim, não tem surpresinha. Transparente, não tem surpresa. Transparente. E assim, lidar com o ser humano é difícil. Com seus filhos, muito mais. Responsabilidade é muito maior. Não tem hora para acabar, sair desse serviço, né? Não vou comparar, assim, a meus filhos com a minha tropa, que não tem comparação, porque filho é filho e o resto da vida. Mas eu vejo os problemas, eu tenho que olhar, inclusive saber os problemas pessoais que estão tendo. Meu soldado, meu policial, né? Muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão para ajudar um policial e administrativamente vão falar para mim, ó, você vai ajudar ele, mas eu não vou repor para você. E eu falo assim, olha, eu tenho que ajudar o bom policial, mas eu também estou ajudando a polícia. Sim. Uma situação complicada, né? É porque assim, vamos dizer, eu tenho 600 homens. Aí me pede para ir para tal lugar, eu falo assim, pô, entendo, pô, vou ajudar. Só que eu não vou receber ninguém de troca. Então eu vou ficar com 599. Ó, você vai liberar? Você não vai receber ninguém. Ele, tá bom. Como é que tá lá? Tá pior? Eu vou ajudar ele. Então, é lógico. O bom policial merece isso. Sim. Agora, aquele que você não vai fazer. Aí é onde entra que você tem que balancear. Você usar realmente o mérito. Meritocracia. Honrar quem é merituoso e muitas vezes não fazer o além do que é a obrigação para quem que não merece. Não só na vida militar, mas na iniciativa privada, né? Sim. E principalmente em relação ao homem e mulher, todo mundo fala, a menina é bonita, se veste, tem um corpo bonito, se maqueia, nossa, é uma boneca. Não me iluda com isso. Se eu tiver que punir, eu vou punir. Sim, não muda nada. Né? Quem tem que gostar de mim, sorrir, falar, me abraçar, são meus filhos. Sim. Né? Eu me divorciei e eu cuido dos meus filhos sozinho. Uau.
Essa eu não sabia, em primeira mão. Faço comida, costuro minha roupa, lavo minha roupa, arrumo a casa. Se eu tiver problema de encanamento na casa, sou eu que subo, vou consertar. Peraí, então além de liderar 600 homens, toda a região, os 2 moleques ainda ficam aí na sua responsabilidade. Minha responsabilidade. Como é isso? Muitas vezes de manhã, antes de vir trabalhar, eu faço o almoço deles e deixo pronto para eles. Muito legal, entendeu? O homem e o pai por detrás da farda. Então, assim, por isso que, no meu caso, não me convence. Ah, você vê uma mulher bonita, tal, é normal, você vai ver. Mas você tem que tomar muito cuidado. Assim como o diretor de uma empresa, um comandante, também tem que tomar cuidado. Sim. Muitos se deixam levar por isso e já foram processados por assédio e etc. Né? E então hoje em dia você tem que tomar cuidado. Celular, rede social, etc. Tem que tomar cuidado. Não é. Todo mundo tem que tomar cuidado. Sim. Né? Uma mensagem errada numa rede social. Mas mais ainda quem tem uma posição de liderança, né? Sim, Aquilo pode você ser tá mal mais exposto. interpretado. Você Sim. está mais exposto. Não é que você pode ser mal interpretado. Podem induzir você. De forma tendenciosa para te prejudicar ou até para te derrubar. Então você tem que ter uma inteligência emocional que não o Lucas, mas alguém usar o Lucas para querer que eu fale alguma coisa. Sim. Então, eu não vou falar para aquela pessoa, mas eu falo pro Lucas. E aí tá usando o Lucas e o Lucas vai falar, me assediou. Mas me falou tal coisa. E você vai fazer o quê? Tem que ser inteligente e pensar realmente fora da caixa, né? Então, assim, ter muito cuidado. E isso, todos os ramos hoje, as pessoas têm que ter cuidado. Né? Muitas vezes eu puxo a orelha da minha mãe. Mãe, para de escrever essas coisas em rede social. Mas, meu filho, para. Ah, eu tô velho, meu filho. Isso não esquenta a cabeça. Eu falei, nossa, que eu tenho que esquentar a cabeça. Você é minha mãe, tem que cuidar de você. Sim. Então, é muito complicado, né? Até no outro dia que a gente estava tentando gravar aqui, que teve o temporal aqui na região do Butantã, Pinheiros, Sim. eu saí daqui e eu fiquei até 11 horas da noite na região de Pinheiros, tinha um monte de árvore caiu em cima do carro. Aí quando falaram que tinha uma pessoa presa, eu falei, não, vamos para lá. Então eu estava na rua. Né? E um dado momento, 10 horas da noite mais ou menos, estava na rua, eu no meio do asfalto assim, vendo aquele caos que tava das árvores caídas, tudo. Eu, assim, tô no meu, vamos dizer assim, descendo a ladeira para passar para inatividade, né? Sim. Poderia estar mais tranquilo, pode-se dizer. Já poderia estar, desde julho do ano passado. Né? Eu já teria o tempo para isso, mas assumi a responsabilidade aqui na região. Sim. E prometi o meu colega de turma, o Coronel Bueno, que comanda a região oeste, que ainda ia segurar um pouco, ajudando ele. Né? Mas eu estava no meio da rua e vou falar para você que a única coisa... Parecia aquela cena de filme, né? Que você fica assim no meio da rua e a câmera põe tudo embaçado assim, né? Desfocado, só fica você ali. E eu olhando e vou falar para você que a única coisa que eu vou sentir saudade na hora que eu inativar da polícia é de poder estar com essa farda e ter o poder de ajudar as pessoas na rua. De falar assim, você pode passar por aí, você não pode passar, você estaciona o carro aí, mas para cuidar das pessoas, como estava ali. Não, pode passar com o carro por cima da calçada, vai, passa por cima da calçada e vai para sua casa. Para o carro aí, ajudar um senhor de 99 anos que queria entrar na casa dele. Então, isso eu vou sentir saudade. Entrar no quartel, que o policial vai me prestar continência, ter o poder de punir, o poder disso, aquilo, não, isso não me... Poder pelo zelo da sociedade, de fato. Exatamente. Assim, eu me senti ali olhando e falando assim, isso eu vou sentir falta. De vir uma criancinha, olhar para a criancinha naquele momento ali estava assustada, aí vim e falei assim, vem cá, dá um abraço aqui. Você não precisa ficar, a gente está aqui. Aí a criança dá um abraço, muito obrigado. Aí eu falei, de nada, vai para casa. Inspirando a molecada, né? Então, assim, você tá ali, conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. E vou falar, muitos senhores e senhoras estavam lá, pessoas, viravam para mim, ô, senhor guarda, eu posso fazer isso? Eu falei, pode, vai por ali, pode ir. E aí eu falo para você do ego.
Para que eu vou virar para a pessoa? Eu não sou guarda, eu sou tenente-coronel, comandante do batalhão. Está numa hora de caos. Pessoa nervosa. A pessoa não vai entender a Uma abreviação, patente. a simbologia que está na minha farda. Se me chamar de Marcelo, me chamar de guarda, eu vou atender. Nosso objetivo é ajudar e ponto. Historicamente, a Polícia Militar é a fusão da Guarda Civil com a Força Pública de São Paulo. É por isso que chamam o policial militar de guarda. Porque fundiu a Guarda Civil com a Polícia Militar. Não é desrespeitoso, então, nessa Eu acho que circunstância. não, a pessoa chama, a pessoa ela quer ajuda. Ela quer ajuda. Eu já fui chamado de guarda, já olharam para mim chamado de tenente. E você acha que eu vou falar, não, tenente, não, tenente-coronel. Para quê? Eu só quero ajudar a pessoa. Essa é a hora de pegar o ego, então, e colocar embaixo da bota. Não, o ego tem que botar na bota, deixar em casa, não tem que carregar, você tem que ajudar a pessoa. Na hora que eu tô ali, as minhas estrelas valem igual a divisa do soldado. Você tem que ajudar a pessoa. Sim. Entendeu? Aí você fica aí eu vou entrando, vou até tocar num detalhe. Para que mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal? Então, pragmaticamente, dizem que é para impor mais respeito, porque a Polícia Militar criou esse respeito com o passar do tempo. Não, a Polícia Militar é a Força Pública de São Paulo. Ela se fundiu com a Guarda Civil. Se você entrar no quartel-general, tá lá a Força Pública. A Polícia Militar é a Força Pública de São Paulo. Então, o próprio policial militar não se acha melhor porque tem a nomenclatura de... Não. E você tem uma corporação com o nome já radicado na sociedade, Guarda Civil Metropolitana. que é respeitada. É respeitada. Então, assim, não sei quem, aí deixa se levar pelo ego. Aí tá. Pô, trabalha todo mundo junto. Então eu falo, e eu vou falar assim, eu como tenente-coronel, a mim pouco importa se vai ser Guarda Civil Metropolitana, se vai ser Polícia Municipal, desde que ajude a população. Se exercer a função. Eu sou munícipe. Eu moro em frente à escola municipal. Eu vejo as viaturas da guarda lá passando, fazendo o patrulhamento para a escola municipal. Eu falei, pô, fico contente que as crianças estão seguras. Sim. Não faz diferença sobre quem é, qual a Acho nomenclatura que não faz ele... diferença. Eu moro em frente a várias escolas. Eu fico vendo a criançada brincando e vejo. Aí eu vejo a viatura deles passando, não vejo ninguém importunando as crianças, porque eles estão passando lá, estão lá. É isso que é importante para a população. É isso que realmente importa. Não é usar verde, azul, preto, vermelho. Não é a cor da farda ou o que tá escrito nela, muitas vezes. É a tem atitude do cara que a tá gente tem que levar vestindo. e não deixar seguir por marketing, outras coisas políticas. A população ela precisa de segurança, ela não precisa de política. Entendeu? Sim. Os policiais eles estão preocupados em fazer o melhor. Nós não estamos preocupados em o nome de A, B, C, D. Não estamos preocupados. Não é essa nomenclatura que vai mudar alguma coisa. Não, cada um tem sua competência e todo mundo junto faz a melhor coisa para a sociedade. Você entendeu? E eu queria que você me ajudasse a explanar, já que você tocou no assunto do infantil. Eu já acompanho seu trabalho há um bom tempo, não sei se você já conhecia o meu antes disso, mas o meu maior encantar e a razão pelo qual a gente se aproximou foi porque eu fui cobrir, como imprensa, um evento da Proerd, que aconteceu no Parque Vila Lobos. É. E não só a sua forma de lidar com o público em geral, mas com as crianças foi o que me chamou a atenção. Então, desde cara, eu já sei que você que é esse cara carismático, independente de estar sobre um grau de posição que você vive hoje, é algo que eu percebo que te move. Dá pra ver com o pelo brilho no olhar. Conta um pouco pra gente sobre isso. Lucas, eu sempre ensinei criança. Sempre ensinei criança. E por muitos anos, por causa das artes marciais, eu ensinava artes marciais para as crianças de graça, gratuitamente. Minha casa no Rio de Janeiro, em obra, e a sala da minha mãe era muito grande, eu dava aula de artes marciais dentro da sala de casa, para as crianças do bairro. E sempre procurei ajudar as crianças, assim, a incutir na cabeça delas que tem que estudar, que o estudo leva eles a uma profissão, para não ficar na rua, para não fazer coisa errada, essas coisas. Então, quando surgiu a ideia de fazer a formatura do Proerd no Parque Vila Lobos, é porque eu sei que o Rio Pinheiros ele corta meu batalhão no meio. Sim. Então, tem um lado.
eu vou falar isso bem à vontade, eu tenho um lado que tem o Parque Vila Lobos como quintal da casa. Eu tenho um outro lado que muitas crianças olham aquela roda gigante, olham o Parque Vila Lobos, nunca pisaram no Parque Vila Lobos. Sim. Que não consegue transpor a barreira do rio. E olha que tem ponte, tem passarela, mas não transpõe, porque não vai, não tem oportunidade de ir lá. Ou às vezes o pai não tem tempo, porque o pai vai trabalhar, trabalha 7 dias por semana, e não tem tempo de levar o filho até o parque. Não é viável, né? Não é habitual para a família. Não é habitual. Eu falei, então vamos fazer a formatura do Proerd no Parque Vila Lobos. Conversei com a administração do parque topou na hora, providenciou para os alunos do Proerd que iriam ganhar, pelas redações deles, tal, de cada escola, cada turma, um voucher para eles andarem na roda gigante. Cara, isso foi Gratuito. fenomenal. Né? Foi uma troca que eu fiz com o parque. Cedeu espaço. Mas eu tive, contra a minha ideia, os policiais. Eu falei isso para as crianças. Sim. Os policiais, coronel, por que no parque? Vai ter problema de levar as crianças, que não sei o quê. E eu falei, não tem problema nenhum. Escola pública tem verba para transporte. É o diretor que detém a verba, ele pode usar a verba para isso. Eu falei, acabou esse problema para você. A escola não tem? Tá bom, vê lá com as garagens de ônibus lá que a gente apoia a gente para apoiar. As garagens de ônibus apoiaram com ônibus para trazer as crianças. Uma outra escola tinha algum evento no calendário, não deu para ir, mas foi mínima. E no final eu tive que dar ordem para eles. Eu falei, vai ser no parque e acabou. E pasme você que até no dia de manhã teve policial que falou, o coronel vai fazer no parque, é desumano, choveu muito ontem, a grama tá úmida, tá molhada, não sei o quê. Isso é desumano com as crianças. Foi sensacional. A molecada achou sensacional. Eu fui escutar esse áudio depois de terminado. Só que, Lucas, eu fui criança. Eu não via a hora de chover, porque eu ia pro campo de várzea, que eu queria jogar bola, que eu queria escorregar na lama. Então, se tivesse um campo de grama, então, eu ia jogar bola na grama chovendo, porque eu ia... Isso não é o problema. Eu ia deslizar na grama, jogando bola. E qual o problema de fazer a criança ser criança? Criança sentar na grama, grama molhada. Eu não estou mandando ela sentar no formigueiro. Primeiro que se a grama estiver molhada e chover, não tem formiga. Sim. Né? Formiga inteligente, ela vai para dentro do formigueiro e fica lá quietinha. Né? Porque não quer morrer. Sim. Então, a grama estava úmida. Aí, engraçado, estava nublado, tinha chovido, mas no final, o que as crianças queriam? Banho de chuva, banho de água. O banho do caminhão do bombeiro. Foi o pedido das crianças. As crianças queriam, não, liga a mangueira, eu quero tomar um banho pelo bombeiro. Aí eu virei e falei assim, Mas não era o problema, tá molhado? Você acha que crianças... Vou falar para você, eu vou falar uma palavra aqui, eu não gosto de usar essa palavra, né? Que todo mundo gosta hoje, antigamente. Narrativa, né? Narrativa, para mim, é quem narra alguma coisa, né? Sim. Não. Mas eu virei para os policiais e falei, grama molhada? As crianças... A primeira coisa que a criança fez foi sentar na grama molhada, não tava nem aí. Mas não tava. Não tava. Eu estava lá perto, como cinegrafista, trabalhando como escola, fazendo reportagem pelo bairro, pela página, e eu me ajoelhei no chão muitas vezes para pegar o conteúdo das crianças e tal. Não, isso não foi um problema. Então, assim, eu tive que lutar contra os policiais. Aí eu tive que usar o poder de ser o comandante e falar, vai ser lá. Então, há quem diga que foi ego, mas não foi. Foi a ter que exercer a liderança pelo melhor do objetivo como todo. O ego era dos policiais que não queriam mudar o que eles achavam que era o melhor para a criança. Só que tinham crianças ali que nunca tinham entrado no Parque Vila Lobos. Sim, eu vi isso. A criança falou para mim, tio, obrigado, eu nunca tinha entrado aqui. Era meu sonho conhecer esse lugar. Tem imagem disso gravada. Então, Vamos ver se a gente consegue colocar no episódio. Qual o problema? Então, aí eu conversei com alguns diretores depois disso. Os diretores me falaram. Um falou, coronel, desculpa, eu não participei. Porque o policial que faz o projeto aqui, ele me avisou uma semana antes. Nossa. E a formatura lá foi em novembro, dezembro, não lembro agora certo. Eu falei que ia ser no Parque Vila Lobos em setembro. Já havia sido decidido com antecedência. Já. E a responsabilidade desse policial que faz o trabalho na escola
É comunicar, né? De imediato, assim que ele Isso. souber. Então, algumas coisas, assim, a gente às vezes tem que mudar, né? Mas foi pro bem das crianças, não foi pro meu. Eu vou embora. Agora, a Mas, experiência de vida para essa molecada não vai. sim, porque assim, como eu falei, eu sempre lidei com criança. Eu tenho projeto social com criança, com deficiente físico, né? Pô, foi premiado o projeto, foi, até internacionalmente. Saiu na Rede Globo, em cadeia nacional, no Esporte Espetacular, tudo. Já recuperei deficiente físico, tudo. Então, assim, tem uma percepção diferente. É um propósito de vida, pode-se dizer. Eu vou falar para você que até nessa reportagem da Globo, o final dela eu falo que por ter feito o projeto, ter trabalhado com eles e fazendo o projeto ainda que faço, tem um núcleo em Rondônia, com um bombeiro de Rondônia, eu falo no final da reportagem que mudou minha vida, mudou os valores, né? Então, assim, sou militar? Sou militar. Não vou mudar. Sou. Mas os valores em termos da sociedade, o ser humano, ver a sociedade, ele muda. Sim. Porque você lida com crianças carentes, você lida com deficientes físicos. Você conhece outros pesos e outras medidas. Então, você muda a percepção. Você anda na rua, eu no terminal Itaquera, no ano passado, no início do ano passado, eu era major ainda, estava com os alunos soldados, eles fazendo estágio, fui fiscalizar. Tinham duas senhoras tentando, dentro do terminal Itaquera, de ônibus, tentando atravessar uma rua do terminal. E não conseguiam, porque ninguém dava espaço para elas passarem. E aí eu olhei aquilo e todos os policiais preocupados assim tem alguém roubando, tem isso, tem aquilo, que tinham detido alguns meninos. E eu fui andando em direção às senhoras. Aí um aluno soldado viu e veio comigo. Eu parei perto da senhora, virei para ela e falei assim, a senhora quer atravessar a rua, né? Ela, meu filho. Eu falei assim, segura o meu braço, que agora a senhora vai ver o milagre de Moisés. E ela segurou meu braço. Eu falei para ela, ela começou a rir. Ela segurou meu braço, eu tomei a frente dela. E aquela multidão que vinha na direção dela, de repente, foi abrindo, igual o Mar Vermelho. Abriu, ela atravessou a rua na velocidade dela. O ônibus parou, todo mundo foi. Vou até a senhora, até o seu ônibus. Não precisa agora não, vamos lá. Eu fui até perto do ônibus onde ela estava. Aí eu virei para ela, senhora, viu como é que abre o Mar Vermelho? Aí ela riu, ela falou, muito obrigado. Segurança pública é muito mais do que só deter bandido, né? Exatamente. Então, assim, você ter a percepção de que uma senhora, tudo. Só que existe hoje uma inversão. Às vezes, as pessoas, até sendo idosas, elas falam assim, você faltou com respeito comigo. Mas ela falta com respeito com você antes. Uhum. E aí, quando ela recebe o troco, aí você é o errado. Né? E vamos fazer um paralelo do que aconteceu antes daqui hoje? Por favor. Eu fui entrar aqui no condomínio de tal podcast, fardado de serviço, e o porteiro não deixou eu entrar. Falou, espera. Simplesmente o PM1 do bairro, top 1 do bairro. Não é nem questão de ser o comandante, mas assim, é um policial. Sim. Qualquer que fosse ele, né? Ele fala, não, você tem que esperar. Aí depois que eu entro, uma senhora me pergunta, você questionou ele porque ele deixou o menino entrar sem falar? Não, eu questionei ele porque ele não deixou eu entrar. E ela vira pra mim, mas ele tá fazendo o serviço dele. Eu olhei pra ela e falei assim, na hora que entrar um bandido aqui, ele vai falar pra senhora o que a maioria dos porteiros falam na região. Que ele me ameaçou atirar em mim. E aí entra, assalta a senhora, assalta outros. Eu não quero falar com ele, não quero nada. Então, pelo medo abre, mas pelo respeito não? Como assim? É mais fácil o porteiro abrir pro bandido do que pro polícia. O que é uma Até inversão em ocorrência. total de valores. Até em ocorrência. Sim. Os policiais vão atender uma ocorrência e o porteiro não quer abrir a porta pro policial. Eu já vi isso acontecer. Então, assim, então as pessoas confundem as coisas. Então, essa questão do porteiro, se está acontecendo um delito, aí ele, não, precisa de autorização para abrir.
Se estiver matando alguém, já matou. Se vai jogar alguém da janela, já jogou. Sim. A Secretaria de Segurança Pública não basta essa autorização, precisa de outra. Então, assim, você está de serviço, aí Homem tá devidamente chegando, identificado, né? você está identificado, fardado, tudo, mas aí você não vai abrir porque não tem que ter autorização para abrir. Se está acontecendo um crime e esse porteiro não abre, ele pode ser preso. Sim. Pode ser dado, inclusive, voz de prisão pra ele. Sim. E aí o síndico vai fazer o quê? Vai fazer nada, vai demitir ele. Então as pessoas que vivem em condomínio, prédios, apartamentos, tem que ter o devido cuidado, porque quando são policiais, né? São Sim. de serviço, são identificados. Ah, mas já teve fraude de falso policial civil, falso entregador, não sei o quê, tal. Então você liga 190. Né? Eu vou ficar surpreso se chegar a reclamação no batalhão, né? Mas vai ser gozado que a reclamação vai chegar pro comandante, vai chegar para mim, né? No caso da sua mesa, né? Aí a gente responde com todo carinho. Decoro. E não, a gente vai, quem reclamou, a gente convida para tomar um café. Fala, a senhora lembra de mim? O senhor lembra de mim? Fui eu. Foi eu não que vocês não sabia. deixaram entrar. Eu não sabia. Então, assim, há uma inversão. Uhum, de fato. Entendeu? Então, vários. Isso não todas as ocorrências que a gente está se deparando com furto em condomínio, apartamentos, tudo, que entra para furtar, tudo. 80%, mas me ameaçaram. Então, eu não sei porque esse profissional está ali. Se quando são agentes da lei, e tinha um oficial de justiça saindo daqui do condomínio e falou a mesma coisa. Oficial de justiça. Que também Com tem uma livre ordem acesso. judicial assinada por um juiz. Pior do que eu. E para quem está cumprindo a lei e a justiça, tem barreira. Mas para criminalidade, não. Se abre as portas. A criminalidade não tem controle, né? Como é que eu vou puxar? Eu não posso puxar minha arma para um cidadão, né? Mas o criminoso puxa a arma para o cidadão. Mata o cidadão. Ontem tivemos um caso no Butantã. Sim. Então, assim, um cidadão que viu o delito, ele não estava sendo roubado. Ele viu o criminoso assaltando a menina. Quando esse criminoso foi entrar na rua com a moto, ele jogou o carro dele para cima. Se sou eu, se é você, a gente estava no HC agora, entubado. Mas quem viu as imagens na televisão foi atropelado, não quebrou a perna, não quebrou nada, saiu e ainda atirou no cidadão. Né? E saiu andando. E aquilo que eu falei para você, hoje as reações da população, elas estão sendo emocionais e não racionais. Sim. Né? A nossa vida não vale um celular. Nossa vida não vale um carro. Eu tenho um apego sentimental à minha aliança, eu tenho um apego sentimental ao meu E a cordão. vida? E a própria vida? Não tem um apego? E a própria vida. Um amigo que estava com ele no carro, desse arquiteto, que foi a gente ficou bem por dentro por conta de ter sido no bairro, né? E a gente Isso. é detentor do jornal do bairro, então acaba que a repercussão vem inteira. Ele passou pra gente que eles foram perseguidos com o carro antes. Então, esse mesmo bandido perseguiu o carro deles, e aí eles viram o bandido, conseguiram se desvencilhar do bandido e viram ele assaltar a menina, e aí foram embora. Aí eu perguntei pra ele, fiz a pergunta clara, que eu acho que você faria também, por que você não ligou pra polícia? A gente não pensou nisso na hora, a gente pensou em agir. Mas... É o emocional, Lucas. Então é o que eu falei pra você, a sociedade, ela tá estrangulada, ela tá sufocada, e ela tá perdendo o racional. E quando a gente perde o racional, é muito perigoso, né? Você imagina o policial, se ele for agir na emoção. Não dá. Ele vai matar muita gente se ele for agir na emoção. Porque as pessoas xingam ele, ofendem ele, às vezes empurram, batem nele. E aí ele vai puxar a arma e vai resolver tudo com a arma de fogo. Até mesmo nessa mesma circunstância que a gente está comentando, a publicação que viralizou, é claro, conteúdo no bairro, a maioria dos comentários que se percebe que é tendencialmente de algum dos dois lados políticos, o objetivo é claro, rechaçar a polícia. E eu fico pensando, a polícia nem acionada foi.
Sim. Como que a gente está falando da falta do A policiamento? gente só foi acionado, nós só fomos acionados depois do ocorrido. Então, e a crítica das pessoas é sobre o trabalho da polícia, ou desse trabalho, mas O que acontece não é foi assim. acionada. O que acontece é assim. Vamos dizer, o maior problema dentro do meu batalhão é o número de roubos que acontece na região de Pinheiros. Sim. Isso Que tava ali, né? é vizinho. É. Uhum. Né? A Ponte José Matoso é conexão do Butantã Imediata. com Pinheiros, imediata. E essa ponte conecta justamente a área crítica, Sim. da Rebouças até A gente sabe que ali Pedroso já é de Moraes. um red flag, é um lugar que naturalmente Ali já é. existe grande parte de E incidência de aí, roubos. todos os esforços, né, em cima dessa área crítica, não é a área crítica do meu batalhão, é a área crítica da capital. Sim. Por quê? Quando você sufoca o centro de São Paulo, o crime ele se Se espalha espalha. ao redor do centro. E o que está ao redor do centro? Lapa, Pinheiros, Itaim, Moema, Ipiranga. Isso está em volta. Zona Norte. Tá São em os volta. acessos imediatos. É. Ou seja, quando você sufoca o centro, quem está próximo dos rios, Tietê e Pinheiros, está próximo do fluxo, das pontes e tudo. Então, quando a gente aumentou em Pinheiros o número de motocicletas patrulhando, que eram 4, hoje são 9, 10. E no Itaim, que eram 4, hoje são 8, 9. O que Mas que dobrou o acontece? contingente. Hã? Vai espalhando para os outros arredores. É isso? Não, aí o que acontece? Sufocou o centro. E aí eu aumento o número de viaturas e motos na região de Pinheiros e vai patrulhando. Começa a fazer operação que quem está transitando por Pinheiros, determinada hora, está tudo Blitz, engarrafado porque estão as blitz. E é necessário. Né? Estão os bloqueios. Uhum. Com foco nas motos. Não é foco em carro, é foco nas motos. Porque é o veículo do assaltante, vamos combinar. E quando você faz isso, o que acontece? Tava no centro, veio para cá, sufocou ali, o que vai fazer? Vai espalhar. Vai espalhar. E se for prestar atenção, a via que aconteceu o incidente ontem é de fácil acesso para o Marginal Pinheiros. Se o cara pegou outra moto e caiu na Marginal Pinheiros... Não dá nem para você entender ou supor de onde veio o bandido. Não dá. Dá. Ele saiu dali, para onde ele foi? Não sei, essa informação eu não tenho. A maioria dos delitos que estão ocorrendo... Vão para as comunidades próximas da Raposo Tavares. Não. Não? Latrocínio. O latrocínio que teve do ciclista no Parque do Povo, Paraisópolis. Uau. Muitos que roubam com bicicleta na região, rouba celular, usam bicicleta disso, Paraisópolis. Paraisópolis está sufocado. Polícia está em Paraisópolis. Polícia está no centro. Aí a gente aumenta, De novo vai espalhando. a gente aumenta o efetivo em Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia. Algum lugar vai ter reflexo. Ontem não foi uma ação, não foi um latrocínio. Não. Né? Foi a reação de um bandido que o cidadão atropelou ele. Né? Então, assim, o cidadão hoje ele tem que ver que o modus operandi do bandido, eles agora estão atirando muito na população. Por quê? À medida que a população Tá mais revoltada. está mais revoltada, age emocionalmente, reage, eles estão assim, eu vou atirar, porque eles vão reagir. Né? O pior é que juridicamente eu fiz direito. Juridicamente você ainda entende que sendo esse bandido preso, né, ele sendo preso, ele ainda vai poder alegar legítima defesa sobre esse homicídio. Sim. E se o advogado for muito bom, ele inclusive tem uma redução de pena. Ele vai falar assim, mas ele só reagiu porque ele foi atropelado. Tentamos matar ele. Ele vai falar assim, tentou matar ele. Ah, ele agiu na emoção. Complicado. Então, do caso certo aí de agir, então, esse motorista ele não deveria ter reagido de forma nenhuma, claro, evidentemente. Eu como cidadão, eu não posso falar para ninguém, não reaja. Eu como policial tenho que falar, sejam racionais. Tá. Racional o tempo todo na sua vida. Seu celular vale a sua vida? Não.
Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem filho, você tem esposa, você tem marido. Vale a pena? Não, a vida é o bem mais O precioso. bem mais precioso que nós temos é a vida. Então, assim, nós temos que chegar um momento que a gente tem que ponderar. Vale a minha vida? Não. Então, a tecnologia está na nossa mão. Hoje, o roubo do celular não é pelo aparelho, É pelos dados que tem, né? é pelo valor agregado que está dentro dele. Então, por que as pessoas não usam a tecnologia de segurança que tem os aparelhos celulares, põe uma pasta com os dados bancários, seja lá o que for, e joga tudo oculto dentro do negócio que só você sabe como abrir? Sim. Deixa de agir da facilidade. Se proteja. Ah, quer deixar uma conta, um aplicativo de banco? Deixa, abre uma conta digital e deixa lá R$10. Uhum. É o único que vai aparecer. Quando vai abrir lá, ó, só tem R$100. É o que você vai levar. Se houver o uma resto tá cultura oculto. nesse sentido, talvez haja uma diminuição da quantidade de Na roubos ali. verdade, quando ele rouba, ele não tem tempo para ficar te interrogando, falar, perguntar para você se está oculto, se não está. Ele pede a senha para Ele poder fala, mudar ali o desbloqueia o Face celular. ID. Uhum. Agora, se você botar em todos os aplicativos para abrir o Face ID, ele não tem tempo para ficar mandando você abrir todos eles no Face ID. Não. Não tem. A cidade hoje ela é cheia de câmera. Pode ser o Smart Sampa, pode ser de condomínio, pode ser de empresa, pode ser da Secretaria de Segurança Pública. É câmera para todo lado. Sim. Eles sabem disso. O tempo-resposta da polícia foi calculado por empresa de segurança, não foi pela polícia. Isso eu fiquei sabendo porque foram no meu batalhão e me mostraram a pesquisa deles. O tempo-resposta em ocorrências graves da polícia, 5 minutos para uma viatura encostar. Então você tira disso aí. Se você botar até em cena de filme, se o cara cronometrar, ele tem 2 minutos para ele sair dali. Senão ele está correndo o Então, risco não tem de tempo não de- sair. Sim. Então, quem comete o crime, ele não tem tempo para fazer as coisas. Se você for ver todos os vídeos dos criminosos, é 30 segundos no máximo que ele está saindo do local roubando o sim. celular da pessoa. Não vai, a única coisa que ele faz é assim, desbloqueia. Você desbloqueou, vai embora. Agora, se os dados estão todos ocultos, ninguém vai achar. Já ouvi gente falando que o problema é da empresa, que a Apple não dá segurança. Como assim? Mas você desbloqueou, né? Você é que desbloqueia tudo. Você acha que só o seu Face ID para desbloquear o celular para você digitar o WhatsApp ou você ligar já é o suficiente? Não, põe tudo com bloqueio. Oculta a pasta. Põe uma pasta lá financeira e plum, oculta a pasta. Você vai saber como abrir a pasta e acabou. Né? Vamos dizer, será que alguém fala, mas a empresa ela não bloqueia o celular? Será que alguém tem o cuidado de printar o e-mail do seu aparelho e guardar isso em nuvem? Não, todo dado. Levou o celular, levou tudo mesmo. O cara não consegue. O cara não sabe o e-mail para bloquear o celular. Vamos dizer, quem tem outro celular, será que você conecta a sua conta do Google, do Android, no seu computador e deixa habilitado? Se você fizer isso, você consegue entrar no seu computador e rastrear apagar seu tudo, celular. bloquear tudo. Ou rastrear. Apagar, rastrear tudo. Mesma coisa o iPhone. Você consegue entrar no iCloud no computador e falar permanentemente conectado. Você entra no seu notebook e vai lá, você vai ver tudo, vai bloquear tudo. Você bloqueia ele à distância. Sim. Mas não, as pessoas... É grife. Você tem a tecnologia e você não sabe usar. Você compra uma ferramenta e não lê o manual. As pessoas realmente não utilizam da forma profissional os telefones. Então, assim, você tem os aparelhos mais modernos do mundo, os aparelhos mais seguros do mundo, mas você não usa a E o segurança usuário dele. mais alienado do mundo também. Porque é grife. Você ter o celular da maçã é grife. Você ter um Xiaomi é grife. Sim. E aí você vai morrer por causa da grife? Antigamente, os caras queriam roubar seu tênis. Mas hoje querem o celular, porque sabem que você... Aí você vai e conecta seus cartões do banco
por aproximação no celular. Todos. E aí? E Aí deixar você todas pega- as contas para liberar só com Face ID. Um monte de... Fazer empréstimo. Isso é clássico. Então, Aconteceu assim, também aqui no bairro de estourarem É. vidro e pegarem telefone. E aí fala, o estrago foi de 30 mil. Mas como assim? O aparelho mais caro da Apple hoje é 10 mil. Como que você perdeu 30? Ah, porque estava lá meus Isso. bancos. Então foi imprudência. Então, assim, existe as ferramentas, existe. Então, assim, não se justifica a criminalidade. Claro que não. Não se justifica. Mas dá para se proteger melhor. Dá para você se cidadão proteger melhor consegue. e não perder sua vida. Acima de tudo. Não perder sua vida. Né? Até mesmo eu converso com os policiais e falo, o bandido ele já vem com a arma na mão. O cidadão de bem que tenha uma arma ou o policial, a arma não está na mão dele naquele momento. Então a vantagem é do criminoso. Que a arma já está na mão dele. Se você fizer menção de puxar a sua arma, ele atira. Sim. Então, a questão é essa. Nem mesmo a pessoa armada Conseguiria se defender. pode ser que ela tenha tempo de reação. Ela tem que esperar aquele momento. E vou falar, como instrutor de tiro, é uma janela de no máximo 2 segundos que ele vai ter de reação. Aí Na você tem que hora estar treinado. certa, no desviar de olhar. Aí você tem que estar treinado para fazer isso. Senão, não vai acontecer. Né? E aí você pode citar a Lady Murphy, porque ela vai cair sobre você. vai cair sobre você. Muito bom. Bom, tem umas duas coisas aqui que durante esse bate-papo eu queria perguntar para você. O primeiro deles é sobre justamente o Smart Sampa. O Smart Sampa é um recurso da Prefeitura de São Paulo, certo? Para conexão de várias câmeras, para identificar criminosos ou crimes em flagrante, ou até pelo reconhecimento facial encontrar os foragidos da justiça. Isso tem de fato ajudado também a Polícia Militar? Ou isso fica só com a parte da Polícia Municipal, que era a antiga Guarda Civil? Lucas, você fez uma pergunta interessante. Tá? Vamos falar assim. Só o meu batalhão, 23º Batalhão, em 2024, ele recapturou, né, bandidos procurados, mais diversos delitos. 211 recapturados. Só o meu batalhão. É bandido. Só o meu batalhão, em 2024, prendeu 754 criminosos. Em flagrante. Uau. Se eu somar 211, são quase 1.000. Sim. Né? Mas eles não usaram câmera. Muitos policiais, depois do sistema Muralha Paulista funcionar, ele pega o próprio celular, que está ali o sistema habilitado para ele, e ele foca a câmera do celular dele, do policial, em 11 segundos dá o retorno para ele. Oh. Não são todos os policiais que têm, mas... É um sistema efetivo. É um sistema que a gente tem. E não fica o tempo todo focalizando. Se a gente for focalizar e tentar ficar com foco em detecção facial para fazer procurado... Não, o policial não trabalha mais, só faz não isso. trabalha mais. Então, assim, por que funciona para o procurado para a Guarda Civil Metropolitana? Se você tiver uma emergência policial, qual o número que você liga? Não, 90 é militar. Obrigado. Você liga 156? Não. Hã? Não dá tempo. Então, são milhões de ligações 190. Milhões de ligações 190. A proporção desigual, tenho certeza. Eu tenho em torno de 600 policiais para o meu batalhão. 600 policiais. Então, 1/3 do meu efetivo eu recapturei, preso. Sim. Mais do que meu efetivo, eu prendi. Então, assim, por que o Smart Sampa funciona? Porque é uma inteligência artificial. Não. Por que a Guarda Civil consegue chegar na solicitação do Smart Sampa da Central? Porque não tem tanto volume de chamado? Não tem chamada. Não atende desinteligência, não atende roubo, não atende furto, não atende sequestro, não atende bomba, não atende
se uma pessoa gravemente ferida. Só tem disso. Onde estava quando caiu a árvore? Na rua salvando vidas. Quem? A Polícia Militar. É polícia, bombeiro? É a mesma coisa, é a mesma corporação. Então, assim, eu falo para você, funciona, dá o marketing, porque o efetivo que é empregado para atender os Smart Sampa não tem o volume de ocorrência que eu tenho. Entendi. Todo dia, no meu batalhão, é preso, procurado. Semana passada, os policiais prenderam, por eles verem um cidadão na região de Itaim, da Vila Olímpia, estranho na frente de um prédio, pararam ele e foram ver o que era. Tinha um cidadão frente a um prédio, eles suspeitaram, pararam o cara. Pergunta daqui, pergunta dali, pergunta aqui, pergunta dali, até que o cara falou, tinha ido buscar dinheiro de um resgate. Aí aperta, falou qual era o carro que estava. Outros policiais diligenciaram a região, acharam o carro. Simplesmente estava dando um golpe numa senhora, falando que eles tinham sequestrado a filha dela. Nossa. Aí conseguiram falar com a senhora, falou onde a filha morava, as viaturas foram lá, falaram com a filha dela, falou, aí ela ficou mais calma, prendeu todo mundo. Essa senhora que levou o golpe é da família, é ex-mulher do dono do Grupo Abril, Civita. Nenhuma câmera ajudou a PM. É o treinamento do policial. Justamente. Identificar no olhar. É o treinamento que passa o policial. O treinamento que ele passa lá nas escolas de formação da polícia e depois o período que ele tem de estágio, onde os policiais mais experientes vão passando para ele, esse tipo de conduta, tal. Aí entra uma coisa que se fala na polícia, do tirocínio policial, de você prestar atenção nos gestos corporais da pessoa. Uhum. Né? Então, assim, a tecnologia ajuda, só que as câmeras de reconhecimento facial, elas têm que ser calibradas. Se você colocar 100%, todo mundo vai aparecer procurado. Que tem um grau de similaridade. Não, o problema é que o brasileiro ele não tem identidade facial. Nós somos brasileiros, mas a minha identidade facial é diferente da sua. A gente não tem a mesma característica facial. É por isso que nos filmes, e muita gente ficava num sentido pejorativo, falava que os filmes estrangeiros falavam assim, o criminoso vai fugir para o Brasil. Ele não vinha fugir para o Brasil porque o Brasil era o paraíso dos bandidos. Não, ele vinha para o Brasil porque aqui ele não ia ser localizado nunca mais. Porque ele entrando no meio da sociedade brasileira, ele vira mais um. Se você for no Japão, vão saber que você não é japonês, Sim. não é? Uhum. Se você for na China também, não é? Sim. Se você for na Itália, vão saber que você não é italiano. Sim. A etnia é muito mista no Brasil. Agora, você chega no Brasil. Se você botar um americano e ele não abrir a boca, você vai falar que ele não é brasileiro? Não tem cara de brasileiro, né? Se você pegar qualquer um, europeu, asiático e tal, estiver no Brasil, estiver andando e ele não abrir a boca, você vai falar que ele não é brasileiro? De forma nenhuma. Então a identidade, o passaporte mais caro no mundo para ser roubado, para ser falsificado, é o brasileiro. Porque nós não temos identidade facial. Nós não temos traços faciais característicos do povo brasileiro. Norte diferente do Nordeste, Nordeste diferente do Centro-Oeste, Centro-Oeste diferente do Sudeste, Sudeste E a diferente do Sul. miscigenação comanda isso, né? Então, você tem que calibrar as câmeras em 60%, tá, mais baixo, para realmente detectar. Né? Um pesquisador do Instituto Sou da Paz, ele foi bater numa tecla que eu não gosto muito. Ele foi bater numa tecla que falou que o problema da identificação facial é que dava muito falso positivo nos negros. Isso é mentira. Dependendo da calibragem, dá falso positivo em todo mundo. Porque o brasileiro não tem traço de similaridade facial. Não tem. Sobrancelha é diferente, o olho é diferente, o nariz é diferente, o queixo é diferente, a estrutura da face é diferente. Um é diferente do outro. Sim, completamente. Misturado. Então, isso é o que
os técnicos para calibrar no Brasil a identificação facial, eles trabalharam muito para atingir um nível de porcentagem de detecção para não haver falha. Mesmo assim, às vezes pode haver falha. O banco de dados não é infalível. O banco de dados, às vezes, dá procurado, você vai pesquisar mais a fundo e não dá. Né? Recentemente, a gente viu uma publicação que a prefeitura, não, vou assinar um contrato com o sistema federal, Codex, para poder identificar a placa, essas coisas, carro roubado, furtado. Então, o projeto Detecta em São Paulo já faz isso há anos. Sim. Sai na nossa viatura. Mas não quer dizer que sai na viatura você vai conseguir pegar. Às vezes, quando passa, tempo-resposta não dá. Então, assim, o sistema é bom, ajuda, mas não é a solução. Então, vamos traçar um paralelo? Eu tenho 600. Vamos dizer que na Zona Oeste tenha quase 3 mil homens. Não sei. Nós somos 4 batalhões. Se você botar aí, um batalhão tem mais do que o outro, mas vamos botar aí 2.500, 3 mil. Né? Certo. Só a Zona Oeste. Como é que eu consigo com 7.500 cuidar da capital com 11 milhões de habitantes? Não, é impossível. Então, assim, eu acho que Smart Sampa dentro do Muralha Paulista, dentro de um sistema conjunto, todo mundo trabalhando em prol da sociedade, vai ajudar. Entrar numa guerra de eu vou fazer isso, eu sou melhor que isso, ou eu prendi o procurado sem usar a arma de fogo. Tá bom? Instala a câmera na Paraisópolis. Na entrada dela. E ver se eles vão entrar Então, para assim, pegar. o policial também, assim, ele usa arma de fogo. Por que ele usa arma de fogo? Para proteção dele. Claro. Né? Para proteção dele. Mas foi... O secretário de Segurança publicou na rede social dele, teve uma audiência pública. Depois do incidente com o ciclista no Parque do Povo, teve uma audiência pública com a vereadora, que é do Movimento das Bicicletas, Renata Falzoni. Sim. Chamou a gente, eu não pude ir, mas foi o pessoal do batalhão, foram os policiais, policiamento com bicicleta e tudo. E muito interessante que um rapaz que faz iFood de bicicleta, ele levanta na audiência, mas com o linguajar dele, popular, gíria, tudo, ele agradece a Polícia Militar por, sempre que abordou ele, ter sido educado, questiona ele, você está fazendo entrega? Posso ver o aplicativo que você está fazendo entrega? E ele fala, eu mostrava o aplicativo que eu estava fazendo a entrega, estava tudo certo, e o policial falava, bom trabalho. Ele falou, sempre foram educados comigo? Eu sou entregador, mas sempre me deram bom dia, boa tarde, boa noite, perguntaram se eu estava trabalhando, e viram que eu estava trabalhando, falava bom trabalho, me desejavam bom trabalho. Agora, os outros que usam o bag do iFood, isso aqui para roubar, se eu pegar eu vou bater também, porque ele está denegrindo o meu trabalho. E aí o secretário de Segurança publicou esse trecho. Por quê? É a fala de um cidadão. Ele, inclusive, nesse vídeo pediu para que a Polícia Militar seja ainda mais dura. Eu publiquei também. Então, assim, Compartilhei. aí você vê, o menino que usa do iFood para ganhar o sustento dele, Sim. dignamente. E o que ele fala da polícia? Então, Me fazendo um bom abordaram, trabalho. foram educados, me desejaram bom dia, boa noite, viram que eu estava trabalhando, bom trabalho. Ele falou, e não me incomoda. Porque é para minha segurança. Ele se sente mais seguro. Ele Esse se foi o sente relato mais dele. seguro. Agora, teve greve aí dos entregadores de iFood, não sei o quê. E os que estavam querendo trabalhar, os caras iam lá, furavam o pneu dos caras, jogava o que ele tinha que entregar, tirava da bag, jogava no chão, mas ninguém fala. Então, assim, a polícia, ela não entra nessa questão... o Smart Sampa não atende a polícia. Só atende a guarda municipal, a prefeitura. Entendi. Não é legal. integrada à polícia. Entendeu? A gente não tem nada a ver com isso. Show. Né? Na verdade, eles têm um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para poder usar a base de dados criminal. Ok. Sem isso, não funciona. Sim. Né?
Então, não tiver acesso à base da polícia, não então teria a como base de identificar. dados, a base de dados da polícia criminal é o que alimenta o sistema. Então, se ele sabe se o cara tem antecedentes, se não tem, etc. É porque a polícia trabalhou para informar isso. E muitas câmeras que estão no Smart Sampa, assim como estão no Muralha, são de empresas privadas. A Secretaria de Segurança está instalando muitas câmeras pela cidade, em vários pontos, por causa do Muralha Paulista. Mas, assim, todos os municípios que têm monitoramento por câmera, eles assinaram desde 2023, eles assinaram um convênio com a Secretaria de Segurança para poder integrar a base de dados, eles poderem ter isso aí. Esse acesso a essa informação. E integrar o sistema Muralha Paulista. Legal. Então, assim, a Polícia Militar, ela vê o macro, o Estado. Mais de 40 milhões de cidadãos paulistas e paulistanos. Né? A maior polícia militar do país é a responsável pelo estado, um dos estados mais seguros do país. São Paulo não figura entre os 10 estados mais violentos do país. Isso não são dados da Polícia Militar. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz o anuário, são pesquisadores. Não Sim. é a PM que se mete E por conta nisso. da proporção, né, de número de habitantes, Exatamente. quantidade de incidentes ou acidentes. Então, assim, a letalidade policial. Mas eu não vejo ninguém falando da letalidade criminal com o cidadão. Uhum. Os policiais se suicidam. Os policiais morrem. E são cidadãos. Será que se a gente juntar as mortes dos policiais com as mortes dos cidadãos pelo crime, seu repórter, a lição de casa para os repórteres. Será que vai ser um número maior que a letalidade policial? São Paulo não é o estado com maior letalidade policial. Não é. Pode pesquisar em qualquer lugar. Nem da polícia mais violenta do Brasil. Não. Desvio de conduta, Lucas, tem em qualquer lugar. É uma coisa individual do cidadão. Desvio de conduta tem em qualquer família, tem empresa, tem tudo. A cabeça, né? Cada ser humano é um ser humano. Então, assim, a Polícia Militar de São Paulo, aí eu vou falar, eu sou carioca. O povo do estado de São Paulo tem que se orgulhar da polícia que tem. Não sabe o que é o caos policial. Eu sei. Eu sei como está o meu estado, eu sei como eu deixei, sei como fizeram. E se há 31 anos eu estou na Polícia de São Paulo, eu não quero que aqui termine como o meu estado. Então, eu posso falar como cidadão brasileiro o que é sofrer com o crime. Né? A população de São Paulo sofre. Criminalidade. Ela é a sensação de insegurança. Não é insegurança. Porque à medida que acontece um crime violento, latrocínio, ou vai e mata uma pessoa, isso choca muito. E o pior é ficarem replicando isso todo dia na mídia. E aí alguém vai e replica isso em rede social, fica replicando. A pessoa vê um crime, matando alguém, fala, nossa, acabou o mundo. Ela sente que aquilo está mais próximo dela. Isso está na minha casa, isso está aqui na minha rua. E não é assim. Não é assim. Então, assim, os casos que aconteceram de latrocínio, o senhor numa padaria perto da Fradique Coutinho, o outro casal de homossexuais que um deles faleceu lá, esqueci o nome da rua agora, mas lá perto da Capote Valente, lá em cima, depois o ciclista e outros, se prestarmos atenção, o ciclista então é absurdo, porque o cara tira nele primeiro do que antes de qualquer coisa, ele nem reagiu. Né? Mas o senhor reagiu na padaria, o casal homossexual reagiu na rua, né? Ontem, que levou o tiro, também reagiu, foi atropelar. Então, assim, a população ela está estrangulada emocionalmente. Não é de hoje, né? Eu acho que essa sensação de insegurança, de aumento da criminalidade, vem dos 2 anos que todo mundo ficou confinado.
Porque a não se lei, o falava mundo. sobre isso, basicamente não acontecia. Não A tinha roubo criminalidade de de fato celular, não caiu tinha porque nada. não tinha ninguém na rua. Não tinha oferta, então não tinha procura. Sim, Então, tudo caiu. Aí, quando você gradativamente solta, parece que é o tsunami. sim, Então, você tem a sensação de 2 anos, todo mundo com medo de um vírus. sim. E hoje está todo mundo com medo do que acontecia antes do vírus. Só que o vírus, ele fez vamos dizer Um assim, ápice temporal maluco na sociedade. vamos dizer assim, parece que fez igual na linguagem do computador, Ctrl Alt Del, Sim, deletou o sentimento de todo mundo, não, agora minha vida está normal, vamos seguir a vida. E aí quando vem a avalanche da criminalidade, movida por outros fatores sociais e tudo, aí realmente choca todo mundo. Porque você esquece do pré-2 anos. sim. Agora teve tempo pra A tirar mente, aquilo da cabeça é como se a e mente, parece que é novidade agora. você resetou a máquina e apagou o HD todo. Aí você começou Do zero de a falar novo. assim, nossa, tá tão tranquilo, tá tão... Aí vem a avalanche. Né? A gente fez um paralelo, inclusive falando de reportagem, a quantidade de incidentes e crimes relacionados ao tráfico de drogas dentro da pandemia era tão maior do que do que essa majoração que aconteceu durante a pandemia e pós-pandemia de outros crimes. Então, vamos lá, comparando, fazendo em paralelos, o fato de na pandemia não haver o crime, a majoritária, a majoração do crime de assaltos não fez com que a criminalidade diminuísse. Pelo contrário, foi mais crimes relacionados a tráfico de drogas, numa proporção, do que no pós-pandemia, a criminalidade normal que acontecia antes já da pandemia. Quando você tem mais tempo, quem faz treinamentos de forças especiais e tudo, a gente costuma falar que o amigo do operador de forças especiais é o tempo e a distância. Sim. Então, traçando um paralelo nesse pensamento, o que o crime teve nesses 2 anos? Só isso para poder usar, para se aprimorar. Tempo, Tempo e espaço. espaço, distância. Uhum. Por quê? Ninguém ia para a favela e tal. A polícia também ficava distante, não tinha que fazer operação na favela. Porque também eram cidadãos e tinha as orientações quanto à contaminação, ninguém estava na rua e tudo. Então, quando você tem tempo e distância, você estuda, se prepara, pensa, Sim. né? Então, assim, o tráfico de drogas, não vou falar para você que é uma empresa constituída, mas são cabeças pensantes que tocam eles, não os soldados normais que estão na rua vendendo Uhum. ou que estão na Mas quem favela realmente ganha mudando. dinheiro com... Mas quem controla eles e tudo sabe o que está fazendo. Pensa. É por isso que se gastam milhões, milhões, milhões de reais, dólares no mundo com o serviço de inteligência. Não é à toa, os Estados Unidos gasta milhões com inteligência. As polícias gastam muito dinheiro com o serviço de inteligência. Muitas coisas que acontecem hoje em São Paulo, que o combate ao tráfico de drogas em São Paulo, prisões e prisões e apreensões de toneladas de drogas, é por causa do serviço de inteligência. Sim. Polícia Civil, Polícia Militar, trabalhando em conjunto. O serviço de inteligência. Você não consegue pegar carregamentos grandes de drogas sem serviço de inteligência. Não é o tirocínio policial, é inteligência. Sim. É estudo, é trabalho, não é uma semana, são meses, anos, estudando como os caras estão agindo, e se eles mudaram, não mudaram. Então, tudo isso implica. Agora, quando você tem 1 ano, 2 anos, sem ser incomodado, tem tempo para estudar, para me estruturar. Você acaba desenvolvendo melhor Eles aquela não técnica. param, eles não era proibido sair de carro, não era proibido de transitar. Então, assim, há um lapso que o mundo inteiro teve e a atividade criminal no mundo inteiro teve
Você aprimorar nas técnicas aí. Pensar e repensar no que poderiam fazer na hora que abrisse tudo. Né? Então, é assim, a sociedade sofre com isso. Sim. Né? A polícia, depois dessa época de pandemia, ela teve que reaprender a lidar com a sociedade, reaprender a lidar com o crime. Né? Ela sabe fazer atividade de polícia, mas ela também teve que se readaptar e aprimorar. Né? É isso, aquilo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, vou seguir, não vou seguir. Então, você também teve isso. A polícia faz parte da sociedade. Então, quando acontecem esses crimes que aconteceram, deles atirarem antes de roubar, a polícia, alguma coisa está acontecendo. Tem algo E mudando. aí você põe no papel por que atirou primeiro? Por que fez isso? Qual seria o intuito disso? Qual seria a estratégia que eles estão adotando? Porque você tem aqueles pontos que eu falei no início. Sufocamento da região central, sufocamento de Paraisópolis, deslocamento do maior efetivo para tal determinados locais. E o criminoso também é estrategista. Aí você começa a botar no papel e pensar e traçar uma linha de raciocínio e pensamento que não estão fazendo isso para eu te retirar o policiamento de determinado local e reforçar aqui. Para fragilizar um ambiente onde eles realmente querem atacar. Porque aqui chama mais atenção, a mídia vai atacar mais, eles vão deslocar para cá porque vão sofrer interferência, pressão política, pressão da mídia, e aí lá vai dar uma refrescada para eu poder transitar mais à vontade. Onde tem que chegar a mentalidade. Porque é o Tom e Jerry. Sim. É o Tom e Jerry. Eu como Jerry, eu provoco o Tom a errar. Eu, como Tom, estudo o que o Jerry quer fazer para pegar o Jerry. Sim. É o desenho. É igualzinho. É o tempo todo vamos trazer... A sistemática é a mesma que se aplica. Se você pegar os desenhos antigos, né? Eu citei Tom e Jerry, mas se você pegar também os dois ratinhos lá, Pink e Cérebro, é igual. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Tá? Todo dia aparece um leão diferente que você tem que lidar contra ele. Ele se evolui um pouco mais, o leão. Fica mais forte. Aí você consegue matar aquele leão mais forte e fala assim, agora eu consegui. Aí aparece um outro forte igual a ele. Aí fala assim, vamos lá, vamos de novo. Muito bom. Pergunta que eu queria fazer para você, acho que é uma curiosidade de grande parte da nossa audiência, eu queria entender não só a diferença de um policial que está em início de carreira como ao seu, que hoje é o comandante de uma grande corporação, como também o que é a sua rotina dentro de um dia típico. Eu já entendi que muitas vezes você tem a flexibilidade de estar na rua quando há demanda, mas majoritariamente o tempo deve ter sido destinado para liderar de fato as equipes que estão na rua. Você consegue contar para a gente o que é um dia típico seu dentro da Polícia Militar? Olha, Lucas, os comandantes, eu vou falar para você que assim, eles não têm agenda. Né? Pode ser que um dia a minha agenda fala assim, hoje eu vou estar no quartel. Mas em 5 segundos eu vou ter que sair do quartel. Porque aconteceu algo e me chamaram porque eu vou ter que falar alguma coisa. Então, a posição dos, vamos dizer, tenentes coronéis, eles são os caras que dão a resposta ao poder público. Uhum. Eles são as pessoas que estão ligadas diretamente à administração pública, acima. Os coronéis ligados mais próximos do secretário e os tenentes coronéis estão ligados aos coronéis. Que é quem responde imediatamente. Mas assim, vai ter hora que o coronel vai ligar para você, você vai na Secretaria de Segurança ou vai em tal lugar porque você que vai ter que falar. E aí a batata quente está na sua mão. Você é o gestor. Dentro de uma empresa é como se fosse na Zona Oeste. O coronel Bueno é o CEO, eu sou o que está abaixo dele, sou o diretor. Cada um no seu diretor daquele território. Então o cotidiano pode mudar a qualquer momento. Exatamente. Então assim, quando eu era tenente, eu estava na rua junto com os policiais. Normal.
fui capitão, eu ganhei um pedaço de um batalhão e falou assim, isso é seu, você comanda. Naquela região. Aí você vai a major, aí você ou vai numa parte administrativa ou operacional, que você tem que cuidar da parte operacional. Você chega a tenente-coronel, você está lá em cima. E geralmente a gente fala, eu não quero voltar lá embaixo, ou seja, eu não quero comandar a companhia. Sim. Mas infelizmente muitas vezes você tem que botar a mão e voltar a ser capitão. Porque você que vai ser cobrado. O primeiro a ser cobrado são os comandantes. Porque a pergunta vai ser, você viu, por que você não interviu? A cadeia hierárquica. Então, muitas vezes fala assim, o capitão pode falar, o coronel não me deixa comandar a companhia, eu tenho que fazer o que ele quer. E, na verdade, é porque ele não está dando a resposta que o coronel está mandando ele fazer. Então, quando o comandante ele interfere, determinando a fazer algo, é porque alguém deixou a lacuna e não fez. Entendi. Então, ao mesmo tempo que você tem seus afazeres e responsabilidades administrativas, você tem as suas responsabilidades operacionais. Como você passou em todos os setores, como oficial, você tem a ideia exata de qual é o serviço de cada um. Posso falar? Alguns não sabem. Deveriam saber. Então, eles teriam acesso. Alguns trabalharam lá como tenente, depois nunca mais, e aí voltam como tenente-coronel e ele vai ter essa lacuna na carreira dele de não companhia com companhia. Não fui um major num batalhão. Todo o espaço. Porque a ponta da linha da polícia é aqui embaixo. A grande maioria sabe, mas existe a minoria que não teve todo esse acesso. Não teve todo esse acesso ou não quis. É a opção de cada um. Dentro de uma empresa com 82 mil homens, quando eu entrei eram 99 mil, isso é normal acontecer. Né? Não tem como. Mas hoje a polícia ela quase que está obrigando todo mundo a realmente ter essa experiência. Notou que é importante para todo mundo. Para conhecer. Então, assim, a maturação, principalmente a polícia de São Paulo, quando os oficiais chegam na minha posição ou do Bueno, é da mesma turma que eu, ele é o coronel, nós fomos mais do que maturados. Porque realmente viveu tudo aquilo. A gente chega numa posição de tenente-coronel, coronel, com mais de 30 anos de serviço. Sim. Mais de 30 anos na polícia. Então, assim, outros estados chegam mais novos, com 20, 24, 25 anos de serviço, o cara é tenente-coronel, 23 anos de serviço, tenente-coronel, tudo. Mas a Polícia de São Paulo, ela, pelo tamanho dela, a gente leva um pouco mais de tempo. Por um lado é ruim, por outro lado é bom. Bom pela maturação e a experiência que você tem, que vai. E o lado ruim é que quando você chega no topo, que o seu poder de decisão ele pode influenciar positivamente para a sociedade, o seu tempo já foi. Tempo de carreira viável já se esgotou. E aí muitos optam por, vou embora. Agora eu quero encerrar aqui esse episódio, que na verdade foi um dos mais interessantes, para minha opinião aqui. Quero saber de você, o que você achou, deixa aqui nos comentários. Tenente Coronel Marcelo Rezende, muito obrigado por ter participado obrigado, Lucas. desse nosso convite maravilhoso. E até muito em breve. Conta pra gente o que você achou, se inscreve e já ativa o sininho. Deu aula.